Pessoal, nessa videoaula nós vamos ver como verificar se um ponto crítico ele é máximo ou mínimo, isso através do teste da primeira derivada. Então vamos supor que eu tenho uma função, uma f de x, e aí eu calculei a derivada dessa f de x, a f', e observei que para um ponto C a derivada é igual a zero, ou seja, esse ponto C aqui vai ser um ponto crítico. Então eu verifiquei que para um certo valor de C, do domínio da função, a derivada não existe. Vamos considerar esse caso em que a derivada aqui ela é igual a zero para C. Então nós vamos ter um ponto crítico aqui. E aí vamos supor que a gente faz o estudo aqui do sinal e a gente observa que antes do C a função derivada aqui é positiva e depois do C ela é negativa. Ou seja, a nossa função f, aqui antes do C ela vai ser crescente, né? Porque quando a derivada é positiva, isso indica que a função é crescente. Quando a derivada é negativa, a função vai ser decrescente. Então, esse ponto C, aqui a gente observa que ele vai ser um ponto de máximo. Observe que a função cresceu até C e depois ela diminuiu. E aqui no ponto C a derivada vai ser zero. Então, no ponto C, o gráfico ele vai ter esse aspecto aqui, né? A função vai ser crescente até C, depois ela é decrescente. E aí a gente observa que esse ponto aqui vai ser um ponto de máximo. Então, nós vamos ter para essa situação o ponto crítico aqui vai ser um ponto de máximo. Aqui nós vamos ter para f de c um valor máximo da função local, né? Nós estamos tratando aqui do local. Então, o teste da primeira derivada ele vai indicar justamente isso, né? Nas redondezas do C, a gente vai analisar o sinal da derivada e vai verificar se vai ser um ponto de máximo ou de mínimo, ou então nenhum dos dois. Então vamos aqui para o teste da primeira derivada, que diz o seguinte: uma função f, ela tem um extremo local, no caso aqui o máximo local, o mínimo local, naqueles pontos críticos em que a função derivada vai trocar de sinal. Então nós vamos ter algumas situações, inclusive eu já coloquei uma anteriormente. Então, por exemplo, se eu tenho um ponto C e a derivada nesse ponto C é igual a zero, ou seja, o ponto C vai ser um ponto crítico, faço o estudo do sinal da derivada e observo que antes do C ela é positiva, depois do C negativa. Então a função ela vai ser crescente antes do C e depois do C ela vai ser decrescente. E aí nesse caso esse C vai ser um ponto de máxima. Aí nós vamos ter uma função com um gráfico com esse aspecto aqui. Isso no caso em que a derivada é zero. Mas também pode ocorrer em C a derivada não existir, esse C pertencente ao domínio da função. Então nesse caso nós vamos ter a mesma situação, só que o nosso gráfico, como a derivada não vai existir no ponto C, então ele vai ter um aspecto desse tipo, ou então pode ser dessa forma também, né? O importante é que aqui a derivada, nesse ponto aqui, a derivada não vai existir. Mas esse ponto C aqui, ele também vai ser um ponto de massa. Vamos para outras situações aqui. Vamos supor que aqui o estudo do sinal mostre que a derivada seja negativa antes do C e depois ela é positiva, ou seja, a função vai ser decrescente antes do C e crescente depois do C. Então esse C, a gente observa que ela decresce, depois cresce. Então esse C vai ser um ponto de mínimo, né? E o gráfico vai ter esse aspecto aqui, que é apresentado nessa figura. Também pode ocorrer em que esse C,
a derivada em C não exista. Então aqui a situação vai ser a mesma, fazendo o estudo do sinal, ela decresce, depois cresce, e esse ponto C aqui vai ser um ponto de mínimo. Então pode ocorrer essa situação aqui desse gráfico, por exemplo, apresentar um bico nessa forma. Então esse C aqui, ele vai indicar um ponto de mínimo para a função. Vamos ver agora um exemplo. Então vamos colocar o seguinte exemplo. Considere a função f de x, que é igual a 5 menos 3x ao quadrado mais x ao cubo. Letra A, encontre os intervalos em que a função é crescente ou decrescente. E letra B, encontre os valores máximo e mínimo da função f. Então vamos para a letra A. Então aqui primeiramente vamos calcular a derivada dessa função f' de x. Então a derivada aqui de 5 é 0, menos 3x ao quadrado vai ficar menos 6x, e derivada de x ao cubo vai ficar mais 3x ao quadrado. Então vamos igualar a função aqui a 0. Aqui a gente verifica que a derivada vai existir para qualquer x. Então vamos igualar a 0 aqui para achar os pontos críticos. Então igualando a 0 nós temos essa equação do segundo grau. E aí dá para a gente colocar o x em evidência. Então entre parênteses vai ficar menos 6. E aqui vai ficar mais 3x igual a 0 aqui. E aí nós temos um produto em que é igual a 0. Então um desses fatores é 0. Então, ou o x aqui é 0, ou menos 6 mais 3x é igual a 0. Então, a gente resolve essa equação aqui. Então, vai ficar menos 6 igual a menos 3x. E daí vai ficar x igual a menos 6 vir para menos 3, que vai dar 2. Assim nós encontramos os valores que tornam a derivada igual a 0. Então aqui são os pontos críticos, que é x igual a 0 e x igual a 2. Vamos agora fazer a análise do sinal da função derivada. Então vamos colocar aqui os pontos críticos, são as raízes, né, que é 0 e 2. E aí nós temos aqui uma equação, uma função do segundo grau. A função derivada aqui é uma função polinomial do segundo grau. O sinal do A aqui é positivo. Então vamos aqui para o mesmo sinal do A. Vai ser positivo. O contrário do sinal do A vai ser negativo. E aqui mesmo o sinal do A vai ser positivo. Então só é lembrar que se o A é positivo, a parábola ela tem essa forma com cavidade para cima. Então aqui a função vai ser positiva, aqui vai ser negativa, e depois do 2 ela vai ser positiva. Então agora vamos analisar o crescimento da função f. Então a gente observa que antes do zero aqui a derivada é positiva, então a função aqui ela vai ser crescente. Entre 0 e 2 a derivada é negativa, a função vai ser decrescente. E de 2 até mais infinito a derivada é positiva, então aqui a função vai ser crescente. Então agora respondendo a letra A, então f é crescente nesse intervalo aqui de menos infinito até 0, unido, né, união aqui, nesse outro intervalo de 2 até mais infinito. E ela é decrescente, então f é decrescente aí nesse intervalo aqui de 0 até 2. Vamos agora para a letra B. Então a letra B é para encontrar os valores máximo e mínimo de f. Vamos pegar essa função aqui, que ela vai ser usada
posteriormente a fórmula dela. Então vamos aqui para a letra B. Então a gente observa que aqui para x igual a 0 nós vamos ter um ponto de máximo, e para x igual a 2 nós vamos ter um ponto de mínimo. Aqui para x igual a 0 o ponto de máximo, porque a função cresce e depois decresce, né? Então aqui vai ser máximo, e aqui para 2 a função decresce antes do 2, depois do 2 ela cresce, então aqui é ponto de mínimo. Então vamos colocar primeiramente o ponto de máximo. O ponto de máximo então vai ser para x igual a 0. E vamos calcular aqui a imagem f de 0, que vai ser o valor máximo da função. Então vamos colocar aqui a nossa função. Então aqui vamos substituir aqui o 0 na função, então vai ficar 5 menos 3 vezes 0 ao quadrado mais 0 ao cubo. Então aqui vai dar 0, aqui vai ficar igual a 5. Então esse aqui é o valor máximo da função. E o nosso ponto de máximo não foi colocado aí na pergunta, mas o ponto de máximo vai ser o ponto 0, 5 aqui. Agora vamos calcular o ponto de mínimo. O ponto de mínimo vai ser para x igual a 2. Então aqui o ponto de mínimo vai ser para x igual a 2. E aí nós vamos calcular a imagem para achar o valor mínimo. Então f de 2. Então vamos substituir aqui, vai ficar 5 menos 3 vezes 2 ao quadrado mais 2 ao cubo. Então aqui fazendo as contas vai ficar 5 menos aqui 4 vezes 3, 12. E aqui vai ficar mais 8. Então fazendo as contas nós vamos ter igual a 1. E esse 1 vai ser o valor mínimo da função. Então nós vamos ter para o ponto de mínimo aí um ponto com coordenadas 2 para x e 1 para y. Agora a resposta dessa questão é 5, que é o valor máximo, e 1, que é o valor mínimo, que foi isso que foi colocado aqui na pergunta. Agora vamos ver a situação em que não vai haver, por exemplo, mudança aqui de sinal no estudo. Quando a gente faz o estudo do sinal, não haverá mudança, né? Por exemplo, aqui vai ser tudo positivo, então tudo negativo. Então nesse caso não haverá nem máximo nem mínimo, né? Então aqui nós vamos ter nos casos em que no estudo do sinal da derivada antes e depois do ponto crítico não mudar o sinal, então por exemplo positivo, positivo e negativo, negativo, então nesses casos não há nem máximo nem mínimo no ponto crítico. Agora nesses casos, se o ponto crítico, aqui no ponto crítico a derivada for igual a 0, nós vamos ter o que nós chamamos de ponto de inflexão horizontal. Então vamos ilustrar aqui essa situação. Então, por exemplo, aqui no estudo do sinal, nós temos o ponto crítico, e antes do ponto crítico, depois do ponto crítico, o sinal daqui da derivada é positivo, significa que a função vai ser crescente antes do crítico, e depois do número crítico que ela também vai ser crescente. Então, nesse caso, se a derivada for igual a 0, nós vamos ter um ponto de inflexão horizontal. Nós vamos ter aqui essa situação. Nós vamos ter uma função crescente e depois também uma função crescente. E nesse ponto aqui, a reta tangente ela vai ser horizontal. Então, é o que nós chamamos de ponto de inflexão horizontal. Pode ocorrer também essa situação. Aqui eu tenho a derivada antes do crítico é negativo, depois do crítico
também é negativa, a função decresce e depois ela decresce também. Então aqui no ponto crítico nós vamos ter a derivada sendo igual a zero, né? Nós vamos ter um ponto de inflexão horizontal. Mais tarde nós vamos falar mais sobre o ponto de inflexão, mas por hora o ponto de inflexão a gente vai considerar como um ponto em que se verifica a mudança de concavidade. A gente verifica que antes do ponto crítico aqui a concavidade ela é voltada para baixo e depois ela é voltada para cima. Aqui é a mesma coisa, aqui ela é voltada para cima e depois mudou a concavidade aqui para baixo. Mas depois nós vamos comentar mais sobre essa questão de ponto de inflexão e concavidade. Vamos para um outro exemplo. Então aqui nós temos essa função f de x que é igual a x à quarta menos 4x ao cubo. Então aqui primeiramente nós vamos calcular a derivada. Então f' de x vai ser igual a 4x ao cubo menos, aqui vai ficar 12x ao quadrado. Aqui a gente observa que a derivada ela existe para qualquer x, então vamos igualar aqui a derivada a zero. Nós temos aqui essa equação, vamos colocar aqui o x ao quadrado, que ele é comum, em evidência, então vai ficar x ao quadrado em evidência, aqui vai ficar 4x, que é 4x ao cubo dividido por x quadrado, vai dar 4x, menos 12, que é 12x quadrado dividido por x quadrado, vai dar 12, isso igual a zero. Nós temos um produto aqui, em que esse produto é zero, então é porque ou esse primeiro fator aqui, x quadrado, ele é zero, ou seja, o nosso x aqui vai ser zero, ou então 4x menos 12 vai ser igual a zero, e dessa forma o nosso x aqui vai ser encontrado resolvendo essa equação do primeiro grau, vai ficar 4x que é igual a 12, e x que é igual a 12 dividido por 4, que vai dar 3. Então nós temos esses dois pontos críticos aqui, x igual a 0 e x igual a 3. Vamos fazer agora o estudo do sinal da função derivada. Pode ser essa aqui ou então pode ser essa aqui, f' de x que é igual a x quadrado entre parênteses 4x menos 12. Então nós vamos analisar como se comporta o sinal dessa função aqui. Vamos colocar primeiramente o comportamento de x quadrado. Vamos colocar o ponto zero aqui. Então a gente observa que x quadrado é uma função do segundo grau, né? E a gente conhece o gráfico dela aqui. Então ela é positiva tanto antes do zero como depois do zero. Então aqui vai ser positivo e aqui também vai ser positivo. Então esse é o comportamento de x quadrado. Agora o comportamento da reta 4x menos 12 vai ser o seguinte: nós vamos ter a raiz aqui que é 3, então 0 aqui, 3 aqui. Então nós vamos ter aqui uma reta crescente, porque o A aqui ele é positivo, e vai passar aqui pelo 3. Então depois do 3, como essa reta aqui ela é crescente, vai ser positivo, e antes do 3 aqui nós vamos ter o sinal negativo dessa reta, dessa função aqui. Agora fazendo a multiplicação, aqui nós temos uma multiplicação, nós vamos ter o sinal da derivada. Então vamos colocar aqui o 0 e o 3, e aí a gente observa aqui mais do x quadrado e menos aqui do 4x menos 12, mais com menos vai dar menos aqui antes do zero. Aqui também vai ficar menos, mais com menos aqui vai ficar menos, entre 0 e 3. E depois
do 3 vai ficar mais com mais, vai dar mais aqui. Então esse aqui vai ser o sinal da derivada, né? O da função derivada, o estudo do sinal da função derivada. Dessa forma, nós vamos para a função f, e aí nós observamos que, como a derivada é negativa antes do zero, a função aqui ela vai ser decrescente antes do zero. Entre 0 e 3, a derivada aqui é negativa também, então a função aqui é decrescente. Agora, depois do 3, a derivada aqui é positiva e a função aqui vai ser crescente. Agora, analisando aqui o estudo do crescimento da função f, a gente observa que esse zero aqui ele vai ser um ponto de inflexão horizontal, porque nesse ponto zero aqui a derivada é zero. Então aqui nós vamos ter um ponto de inflexão horizontal, justamente porque aqui não houve, né, mudança de sinal. Aqui a função decresce, em seguida ela decresce. Então aqui vai ser um ponto de inflexão horizontal. E depois, no 3, aqui nós vamos ter um ponto de mínimo. Observe que a função aqui ela decresce e depois ela cresce. Então o x igual a 3 vai ser um ponto de mínimo. Então vamos colocar primeiramente o ponto de inflexão horizontal. Aí no caso, para x igual a 0. E aqui, substituindo no valor da função x à quarta menos 4x ao cubo, então nós vamos ter f de 0, vai ficar 0 à quarta menos 4 vezes 0 ao cubo. Fazendo as contas aqui dá 0 também, nós vamos ter o ponto de inflexão horizontal, ponto 0 para x e 0 para y. Agora vamos calcular o ponto de mínimo aqui. Então o ponto de mínimo vai ser para x igual a 3 e vamos substituir na função o f de 3 aqui, vamos substituir o x por 3, então vai ficar 3 à quarta menos 4 vezes 3 ao cubo. E fazendo as contas, nós vamos ter como resultado aqui menos 27. Então, o nosso ponto de mínimo local aqui vai ser igual a 3 para x menos 27 para y. Vai ter essas coordenadas aqui. Para finalizar, vamos visualizar o gráfico dessa função aqui, que é x à quarta menos 4x ao cubo no GeoGebra. Então aqui no GeoGebra nós temos o gráfico da função x à quarta menos 4x ao cubo. Aí a gente observa que antes do zero aqui a função ela é decrescente. Então aqui ela vai ser decrescente. Aqui no x igual a zero nós vamos ter um ponto de inflexão. Então exatamente aqui no x igual a zero nós temos um ponto de inflexão horizontal. Observe que aqui a reta tangente, ela no zero aqui ela é horizontal, aí ela continua decrescendo, e para x igual a 3 aqui nós vamos ter um ponto de mínimo. Então aqui para o x igual a 3 aqui nós vamos ter um ponto de mínimo, e depois a função, depois do 3 a função vai crescer. Então esse é o aspecto do gráfico dessa função. Futuramente nós vamos desenhar esses gráficos sem precisar aqui do auxílio do GeoGebra. Dá para a gente verificar questão de concavidade para cima, concavidade para baixo, ponto de mínimo, ponto de máximo, que no caso aqui nessa função não teve, só teve um mínimo. Inclusive esse mínimo aqui, ele é um mínimo local e também é um mínimo absoluto. Essa função aqui a gente observa que ela não vai ter ponto de máximo, porque quando o x tender para o mais infinito, a função também vai para o mais infinito, e quando o x tender para o menos infinito, o valor da função também vai para o
mais infinito. Então, nas próximas videoaulas nós vamos fazer análise da questão da concavidade, questão de outros pontos de inflexão. Então, até as próximas aulas e obrigado.